Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E o São Paulo Futebol Clube, então, ele ganhou do Cruzeiro, jogando lá na casa do Cruzeiro, com o time absolutamente reserva, mas alguns titulares acabam de surgir ali no time do Zubeldia para compor o elenco principal do Tricolor, né? O jogo foi maravilhoso, o que reacende um pouco a chama da esperança no coração do torcedor são paulino, que depois da eliminação na Copa do Brasil ficou bastante incomodado e preocupado com a Libertadores que estaria por vir. Vamos chegar junto dando esse likeinho aí para ver esse vídeo todo carregado de notícias e informações do São Paulo Futebol Clube. Vamos aí chegar juntos, deixa esse likeinho, se inscreva também no canal, você é bem-vindo aqui e compartilhe esse vídeo se você quiser espalhar a palavra. Tamo junto? Gente, é o seguinte, o São Paulo ganhou do Cruzeiro lá, 1-0, gol do fenômeno William Gomes. O moleque é fenômeno mesmo, ele chegou e ele fez um gol, depois ele fez outro que estava impedido no detalhezinho ali, depois ou antes, não lembro, mas o William Gomes ele faz 2 gols no goleiro Cássio, na zaga titular do Cruzeiro, e ele mostra que talvez ele não seja apenas o reserva direto do Ferreirinha. Acho que mesmo com o Ferreirinha voltando, esse rapaz está totalmente apto a jogar no time de São Paulo e precisa jogar. O técnico Zubeldia tem tido bastante ressalvas em mexer no time. Caras como Luciano, Rafinha, aqueles que a torcida do São Paulo mais quer ver longe do time, eles não saem, tem cadeira cativa e, inclusive, uma das cobranças enormes no técnico Zubeldia é porque ele fica deslocando o Lucas Moura para o Luciano poder jogar. Papo para daqui a pouquinho, falando de William Gomes. O William Gomes, ele tem se mostrado aqueles jogadores da equipe de base do São Paulo, tipo Kaká, tipo Antony, tipo David Neres, tipo Monte, Luiz Araújo, caras que realmente jogam mais do que os outros. Ele pega a bola e começa a apostar corrida com jogadores de muito mais bagagem que ele no profissional, como a zaga do Cruzeiro, muito mais fortes fisicamente. Ele aposta a corrida e ganha. Se não bastasse, ele tem também o drible como um recurso muito tranquilo no tipo de futebol dele. Então ele dá drible da vaca, ele puxa pra cá, puxa pra lá, normalmente leva a bola pra perna esquerda e mesmo com os marcadores sabendo o que esperar do William Gomes, eles não conseguem fazer nada, porque o moleque é absolutamente habilidoso. E aí não só isso, ele já tinha feito um gol de placa no Brasileirão, jogando nessas mexidas do Zubeldia do time reserva do São Paulo, e agora ele entra de novo num novo time reserva do São Paulo e consegue a vitória jogando lá com o Cruzeiro, que diferentemente daquele Cruzeiro de crise, sem grana, mesmo depois que o Ronaldo comprou, o Cruzeiro hoje ele é melhor, depois que o Ronaldo repassou, tem o novo dono da SAF e o cara investiu demais. Então tem jogadores de seleção como o William, tem aquele Matheus Pereira que joga muita bola, Caio Jorge, por exemplo, Lautaro Dias, caras que já, um jogou, foi pra Europa, jogou na Europa e o outro, Lautaro Dias, velho conhecido do São Paulo, da época do Del Valle, o São Paulo conseguiu ganhar e ganhar tranquilo. O resultado não foi elástico, é 1-0 apenas, mas quem viu o jogo sabe. O Cássio teve que ser o melhor em campo do Cruzeiro para perder só de 1-0. Foi lindo de ver. E se não bastasse somente o William jogando muita bola, também tivemos o Eric, que é o exato outro lado, né? É um atacante também, só que pela ponta direita, o canhoto também. São 2 canhotos e aí ele joga na ponta direita e o André Silva cansou de ter chance de fazer gols e isso chamou muita atenção. Foi muito marcante por torcedor são paulino, porque o Caleri, que é o atacante principal do São Paulo, que é quem vai jogar contra o Botafogo na Libertadores, quarta-feira, o Caleri não tem tido chances de fazer gols. O Caleri não recebe esses passes, essa dinâmica de ataque com 2 pontas absolutamente rápida. Pontas muito velozes, pontas muito habilidosos, pontas que não estão preocupados com o pragmatismo que o futebol lento, lenga-lenga exige. Eles estão preocupados mesmo em ser agudos, ser intensos. Não é porque o Zubeldia mandou, é porque eles querem fazer a carreira dele, fazer o nome deles. E ainda assim, independente de fazer a carreira, fazer o nome, é a característica desses jogadores, do Eric e do William Gomes. O William Gomes na equipe de base era exatamente esse William Gomes que jogou pelo São Paulo contra o Cruzeiro.
E o Eric é exatamente o Eric do Ceará. Todo jogo praticamente tinha uma assistência, todo jogo praticamente tinha um gol. O Eric tinha números exorbitantes, gigantescos, jogando pelo Ceará e pelo São Paulo também. Mas, Juba, ele tem mesmo? Tem. Repare os jogos que o Eric jogou os 90 minutos, ou 60, 70, não precisa dos 90. Qualquer jogo que ele joga 60, 70 minutos é um gol ou uma assistência com certeza. Quase impossível o Eric passar em branco. E isso que eu tô dizendo pra vocês aqui é uma coisa que pra mim é um divisor de águas. Pra mim tem que separar aqui, parar e falar, vai ter que jogar. Terá que ser escalado. Muitos vídeos que eu faço por aqui falando do Eric, eu vejo como que a torcida do Tricolor que está aqui fala do Eric. Eric titular e mais 10 e o caramba. Agora o Eric, ele jogando, pensa nesse número. Se ele jogando 70 minutos, praticamente todos os jogos, não é que são todos, nem tenho esse número, mas sempre que tem na memória, o Eric faz um gol ou dá uma assistência. Ontem o William Gomes fazendo aquele golaço, a assistência foi do Eric. E o André Silva perdeu o gol com assistência do Eric. Então o Eric ele tem jogado muita bola. E com números de uma assistência ou um gol quase todo jogo, é matemático isso. Deixa o Eric jogando os 90 minutos contra o Botafogo, que algo de importantíssimo deve acontecer. É claro, para o Zubeldia fazer Eric, William Gomes, Caleri e Lucas Moura, ele teria que não só abrir mão do Luciano, que é o camisa 10 do time e um dos homens fortes do Zubeldia, com certeza um dos caras que o Zubeldia mais confia no elenco do São Paulo é o Luciano, e o outro seria o Wellington Rato, que titularzaço no ano passado, ele pega a vaga assim que o Ferreirinha se machuca. Não dava pra tirar o Ferreirinha do time, não dava pra tirar o Luciano do time, o Zubeldia, né? Não daria pra tirar o Lucas e Caleri. Então assim que o Ferreirinha se machuca, o Zubeldia prontamente, para não ter problemas, ele puxa o Wellington Rato e coloca pra jogar. Mas aí vem a questão. O Wellington Rato, meu protegido, defendo muito o Wellington Rato aqui. O Wellington Rato cabe nesse time de São Paulo no lugar do Eric? Eu acho que não. É Eric, William Gomes, Lucas Moura e Caleri. O Luciano e o Wellington Rato, eles têm uma característica um pouco parecida de jogo, né? O Wellington Rato mais driblador, um pouco mais versátil que o Luciano, pode jogar por uma ponta direita, muito melhor o passe com assistências. Só que eles são dois caras canhotos, que uma das coisas melhores que eles têm é o chute de média e longa distância. Então eles se equivalem, eles são, não que eles se completam, eles são muito parecidos. Sendo assim, o Caleri, ele fica muito à mercê de vir um passe. Não tendo o Wellington cruzando, que o Wellington não acerta cruzamentos, e não tendo o Rafinha cruzando, que o Rafinha não passa do meio campo, o Caleri fica muito sozinho, muito, tanto que é comum nós vermos no time do Zubeldia hoje em dia o Caleri saindo, se deslocando para as pontas do ataque. Se estiverem nas pontas o Eric, o William Gomes e o Lucas Moura flutuando por aquela meia atacância, sabe? O meia atacante, não aquele meia do último passe, o Paulo Ganso do passe, o Riquelme, não. O meia agudo, o meia que consegue triangular, o meia que faz a tabela, o tic-tac que vai na frente para receber. O Lucas, ele pode ser o melhor meia atacante do país, o Caleri voltar a ser o melhor centroavante do país e Eric e William Gomes serem esses caras do drible, da velocidade, a juventude que vai empregar a dinâmica do time do São Paulo, fazendo com que o lateral direito e esquerdo precisem ajudar, mas não sejam tão vitais, tão primordiais para o time. Vai chegar agora o Jamal Lewis e também o Igor Vinícius voltou. O Zubeldia vai ter coragem, vai ter aí a presteza de trocar o Wellington, Rafinha, Rato e Luciano. Seriam 4 trocas, mais o Marcos Antônio, 5 trocas para jogar contra o Botafogo. É muita troca. Conhecendo o técnico Luiz Zubeldia, lembrando que ele não é o Fernando Diniz, que se tá tudo ruim ele pega e troca os 11, o Zubeldia ele não consegue fazer isso. O Zubeldia nunca foi um cara de, tudo bem, vamos trocar 5 aqui agora para uma outra competição. Ele nunca fez, mas acho que está na hora. São caras que merecem muito. Olhando pro Eric, olhando pro William Gomes, para o Marcos Antônio, e o Jamal Lewis e o Rafinha, né, com o Igor Vinícius, não tem como você pensar, o Rafinha tá melhor que o Igor Vinícius. Não dá. Não dá pra pensar que o Wellington vai fazer mais que o Jamal Lewis. Impossível.
Não, o Marcos Antônio Bobadilha é discutível. Rato e Eric é discutível. Luciano, não dá mais, não dá mais. Então, Zubeldia, vamos nos mexer aí e vamos fazer mudanças. E se você entrar com a escalação, que é a escalação melhor possível e não a paneleira, a melhor, qualquer resultado contra o Botafogo, positivo, negativo, não será culpa sua numa derrota. Claro que não. Você fez o melhor com o que tinha nas mãos. É simples. É simples, basta você tirar esses líderes do elenco, que até tem boatos aí que diretoria faz reunião com líderes do elenco. Onde chegamos, não é? Diretoria tem que fazer reunião com líderes do elenco. Quem são líderes? Rafinha e Luciano? Coloca em Cotia. Manda treinar em Cotia, não tem problema não. Olha só, gente, O Jamal Lewis, ele fez sua estreia, né? E ele jogou razoavelmente bem. Não teve nada pra analisar. Foi muito pouco tempo. O que deu pra analisar foi o Juan Tressoldi, que foi maravilhoso. O cara jogou realmente muita bola. Zagueiro muito firme, alto, forte e tem a velocidade como uma de suas características desse zagueiro tão legal que foi de ver. E o Juan Tressoldi, ele pode fazer a lateral direita. Se o Zubeldia quiser trocar o Rafinha e não quiser contar com o Igor Vinícius, por exemplo, ele tem a opção do Juan Tressoldi também, que pode fazer a lateral. Ficou legal. E o Marcos Antônio, muita gente pedindo para ser titular contra o Botafogo e não o Bobadilha, para mim é um parecer muito simples, para mim é uma visão muito simples. O Marcos Antônio tem uma dinâmica de jogo muito mais interessante e o Bobadilha, ele chega na frente, lá no ataque, fazendo gols e dando chutes interessantes. Então, você quer uma dinâmica no meio-campo, onde o meio-campo flua rápido e a bola chegue no ataque com mais velocidade? Marcos Antônio. O jogo está muito apertado, você teme que a zaga do Botafogo ficará muito fechadinha e precisa de um chute de média distância e longa distância? Bobadilha. São duas opções ótimas para o time de São Paulo, que o Zubeldia vai poder escolher uma delas. Isso é ser muito bom. Agora, quando você tem o Luciano, que do nada ele não sai do time e a explicação é zero, ele era artilheiro, não está sendo mais. Ele era atacante, não está sendo mais. Ele fazia gols absolutamente decisivos, não tem feito mais. E esse cara não se justifica em campo. A mesma coisa dá para dizer do Rafinha. Ele era um líder importantíssimo, chegava até a frente de vez em quando, vídeo gol contra o Palmeiras no passado, né, na Copa do Brasil, não está acontecendo mais. Uma vez que não acontece mais, o que justifica a manutenção desse tipo de jogador no campo? É complicado ou não é? Zubeldia, vamos protagonizar 5 mudanças no time de São Paulo, perfeitas, sendo Marcos Antônio, Jamal Lewis, o Igor Vinícius e os 2 pontas, Eric e William Gomes. A torcida está pedindo essa mudança. E você, Zubeldia, vai fazer a boa ou não vai? Vai continuar com o Rafinha e Luciano ou não? Fala comigo aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha esse vídeo aí, deixa o like. Tem amanhã? Então tá contando então. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!